prestando bastante atenção. A segunda história é de Paul McCartney, um dos cantores dos Beatles, numa de suas mais famosas composições, Let It Be. Se eu não cantei a música inicial, se eu cantar essa aqui, não fica ninguém sentado. Todos se levantam e vão saindo de fininho. Porque em 1969, Paul McCartney, ele estava passando talvez dos maiores problemas de sua vida. Eram problemas de saúde, eram problemas do final da grande banda que mexeu o mundo, a banda dos Beatles. John Lennon já havia se namorado por Yoko Ono e já estava de mudança para Nova York, nos Estados Unidos. E ele, o que eu hei de fazer? A saúde já não está tão boa. Os Beatles estão se desfazendo. Parece que uma verdadeira catástrofe se abate sobre mim e sobre minha vida. Ele tinha uma mãe falecida há cerca de 10 anos. Numa noite ele dorme e sonha com sua mãe de nome Mary. Curioso, né? Mary em inglês, Maria em português. E encontrando-os com sua mãe em sonho, sua mãe lhe diz uma única palavra: Let it be. Que na melhor tradução seria: deixe estar, deixa passar, deixa, na linguagem dos jovens, deixa rolar. Ou se pudéssemos fazer um copia e cola da frase de Maria Santíssima, isso também passa. No outro dia pela manhã ele acorda ainda com aquilo que sua mãe Mary havia lhe dito e compõe Let It Be. E os primeiros versos da música dizem mais ou menos assim: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Agora quem sabe inglês traduz. Quando eu me encontro em tempos de problema, Mãe Maria vem até mim, dizendo palavras de sabedoria. Isso também passa. Deixa rolar, deixa ser, porque acima dos seus problemas, a misericórdia de Deus. Porque acima das dificuldades dos homens, há Deus comandando todas as coisas. Daí, meus amigos, quando olharmos para as nossas dores, para as nossas dificuldades, há alguém aqui que não as tenha? Pode levantar a mão. Há alguém aqui que numa noite de dificuldades, as lágrimas não temem enrolar? Se tiver, pode levantar a mão. Nós somos 21 bilhões de espíritos no processo de evolução no planeta Terra. Informação do Espírito Emmanuel, num livro chamado Roteiro. Rafael, pelo último censo, mais ou menos 7 bilhões e meio. Da onde você tirou os 21 bilhões? Ou melhor dizendo, da onde Emmanuel tirou os 21 bilhões? É porque vocês estão contando só os encarnados. Se do lado de lá tem 3 por 1, 7 aqui, mais 3 vezes lá, 21 bilhões. 21 bilhões que progridem, que evoluem, encontrando nos mecanismos da dor formas de progredir, formas de se recuperar, formas de angariar a paz que tanto precisam. E qual é o melhor jeito de atravessar a invernia das nossas dificuldades? Paciência. Let it be. Isso também passa. Nós queremos então refletir sobre a paciência. E não poderia refletir sobre essa virtude sem retornar ao Evangelho segundo o Espiritismo. E eu agora tenho vindo às palestras trazendo os livros. E por que você traz os livros? Para que nós nos acostumemos à mensagem espírita buscando os livros. Nós, os espíritas, somos pessoas muito particulares, porque gostamos do espiritismo, porque gostamos de estar na casa espírita, mas muitas vezes não lemos os livros, não é verdade? Contabilizamos atualmente grande número de espíritas, mas poucos deles que leram as obras básicas, que leram o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno, a Gênese.
Hoje falamos muito sobre o Espiritismo, mas conhecemos pouco as obras. Daí eu gosto de trazer as obras para que nós nos acostumemos com ela, possamos folheá-las e cultivemos o hábito do estudo. Porque tem muitos espíritas que têm o livro e os colocam em belíssimas prateleiras. Já disse isso aqui antes. Há companheiros que me chamam: Rafael, vem ver a minha biblioteca. E nós vamos. E quando perguntamos: mas você já leu algum dos livros? Não, não li. Mas a biblioteca é linda, não é? Ela é linda, mas se você não leu, isso vale tal qual o doente que tem o remédio acessível, mas não toma. Outros tantos dizem assim: Rafael, eu tenho o Evangelho segundo o Espiritismo autografado por Francisco Cândido Xavier. Quando ele veio a Niterói para receber o título de cidadão niteroiense. Mas você já leu? Não, não li. Então de nada valeu. Trouxe então o Evangelho e peço permissão a vocês para ler algumas pérolas de uma lição extraída do capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Quando um espírito amigo vem nos dar uma lição de paciência. Vocês sabem quem é esse espírito amigo? Divaldo Franco já revelou em alguma de suas palestras. Quando lerem no capítulo 9, no capítulo 18, um espírito amigo, podem entender que é Joana de Ângeles. Então, a paciência. 3 trechos. E o primeiro dos trechos é: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Vamos refletir. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E eu me pergunto: o que será que Ele envia aos não eleitos? Porque se a dor Ele envia aos seus eleitos, qual a proposta de Deus para cada um de nós? E o que a dor tem na vida de cada um de nós? Precisamos que nós mergulhemos nessa proposta dos Espíritos para entender. Mas antes, precisamos entender o significado profundo do Espiritismo nas nossas vidas. O que representa a dor para o mundo? Limitação, problema, dificuldade. E o que representa a dor para nós espíritas? Libertação. Ponte para um dia melhor. Ponte para que eu alcance a paz que eu tanto almejo, que eu tanto venero. Então, pensemos nessa dicotomia das palavras. Enquanto para o mundo a dor é limitação, para nós os espíritas a dor é um processo de libertação. Enquanto o mundo reclama da dor, nós agradecemos a dor. Não é para nos tornar masoquistas, mas é para entender que através da dor nós progredimos. E que estamos hoje no Espiritismo não é para retirar a dor de ninguém, mas é para aprender a lidar com ela, vencendo o nosso desespero. Daí entendemos a frase: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Aprendendo a ter paciência quando sofremos. Aprendendo a ter paciência quando somos visitados pela doença. Aprendendo a ter paciência quando temos dificuldades financeiras. Aprendendo a ter paciência quando o Brasil parece que está de ponta cabeça, porque isso também passa. Larry B. A paciência nos levará a estágios melhores. E eu tenho uma história que eu gosto sempre de repercutir com as pessoas. Quando Miguel Ângelo Buonarroti, o grande gênio da Renascença italiana, caminhava pelas ruas de Florença, de Firenze, rumo ao seu ateliê,
ele se deparou com um grande bloco de mármore. E olhando para ele, disse assim: eis aqui um anjo. E os seus discípulos, o mestre deve estar doido. Ele agora olha para as pedras e vê anjos. O que será que se passa com o mestre? E ele pede aos seus discípulos: dá-me um cinzel. E tomando daquele cinzel, começa a esculpir. E esculpindo, nasce o anjo. E ele diz a seus discípulos: estão vendo o anjo? Pois é. Ele sempre esteve aqui, vocês é que não o enxergaram. Fazendo uma metáfora com a dor na vida de cada um de nós, a dor é esse cinzel. Vai esculpindo as nossas anfractuosidades, as nossas saliências. Vai limando os nossos vícios para libertar o anjo que trazemos dentro de nós. Mas enquanto a dor esculpe, nós precisamos de paciência, porque vai doer. Jesus disse no seu evangelho: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Observem a frase de Jesus: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não disse, eu venci no mundo. Já pararam para perceber isso? Isso foi Bezerra de Menezes que disse no final da Conferência Espírita do Paraná, 2 anos atrás. Porque Jesus não ganhou lauréis no mundo. Porque Jesus não ganhou curtidas no Facebook. Porque Jesus não era um astro hollywoodiano. Porque Jesus não tinha postos de destaque, nem ações em Dow Jones. Mas Jesus mostrou-nos que era possível vencer o mundo vencendo a si mesmo, libertando-nos da ganga da matéria. Isso era vencer o mundo. Passaremos por processos de dificuldades e olharemos para essas dificuldades como o cinzel que irá nos esculpir, que irá libertar o anjo que trazemos dentro de nós. Há uma outra frase que eu gosto muito de citar, que é uma frase da benfeitora Sheila, conhecem? A enfermeira, que enquanto a Segunda Grande Guerra ecoava, ela estava lá, cuidando dos aflitos nos campos de concentração. Mesmo nos períodos de bombardeio, e ela dizia assim: a pedra recebe do martelo que o estilhaça o burilamento para que possa brilhar. Nós recebemos as marteladas da vida, as marteladas da dificuldade econômica, as marteladas dos problemas na família, as marteladas de uma sociedade em crise, para que nós possamos nos libertar e aprender o caminho do bem. Daí, há uma frase de um grande orador mineiro, Simão Pedro de Lima, que eu tenho acompanhado as suas palestras, quando ele diz assim: dizem que nós, os espíritas, gostamos de sofrer. Não é verdade, porque seria masoquismo. Mas nós, os espíritas, quando sofremos, sofremos com gosto. Porque sabemos que estamos nos libertando. Eu me lembro de Francisco Cândido Xavier, com problemas cardíacos, com problemas no olho, ele praticamente não enxergava, sempre sorrindo. Não havia uma única pessoa que ele não estava abraçando, levantando o ânimo. Eu me lembro de Divaldo Pereira Franco, quando o coração, praticamente extenuado, queria parar, deitou-se numa cama e disse: hoje eu não vou trabalhar. E Joana de Ângeles chega para ele: meu filho, o que se passa? A reunião mediúnica já começou. E você está aí, plantado na cama. Minha irmã, você não vê que eu estou quase morto? Meu filho, eu já estou completamente morta. E trabalhando continuo. E você que está quase está reclamando. Paciência, meus amigos, porque tudo passa. Se não passou ainda, é porque estamos aprendendo. Vejamos na doutrina, a doutrina da alegria, porque nós nos alegramos até mesmo com os processos da dor. Daí entendemos a frase de Joana, que a dor é uma bênção, porque através dela chegamos a Deus.
Vamos para um segundo trecho? Ainda estão comigo? Ainda estão com ânimo? Possamos caminhar? Então tá bom. O segundo trecho é o seguinte: sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A paciência é um ato de caridade. Ah, Rafael, mas ato de caridade não é quando eu dou por Criança Esperança? Também. Mas e quando eu não tenho dinheiro para doar por Criança Esperança? Não há ninguém tão rico que não tenha nada para receber, nem tão pobre que não tenha nada para doar. A caridade não é tão somente em termos materiais. Dizem-nos os bons espíritos, em a questão 886 do Livro dos Espíritos, que a verdadeira caridade é a caridade moral. Quando ao invés de darmos coisas, e essa frase é de Gibran Khalil Gibran, dá muito homem quando dá coisas, mas dá mais quando dá de si mesmo, porque aí exercita o verdadeiro amor. O escritor libanês formidável. Porque se devemos ter paciência para com as dificuldades da nossa vida, devemos exercitar a paciência para com os outros, porque a paciência é um ato de caridade. Ah, Rafael, mas tem pessoas que são terríveis. Tem pessoas que são muito chatas. Você está me dizendo que eu tenho que ser paciente com a minha sogra? Sim, ela é a mãe da sua esposa. Ou a mãe do seu esposo. Você está me dizendo que eu tenho que ser paciente com o torcedor do Vasco? Quando eu torço para o Flamengo? Sim. Você está me dizendo que eu tenho que ser paciente com o cunhado que chega na minha casa domingo, 2 horas da tarde. Eu já estou guardando a comida na geladeira e ele chega. Cheguei para o almoço. E ainda depois de almoçar, olha, a situação está tão difícil, não dá para rolar um empréstimo, não? E você tem vontade de pegar aqui pelos gurgumilos. Sede paciente. Quer dizer que eu tenho que ter paciência com os políticos? Ora bolas, quem votou neles? Quer dizer que eu devo exercitar a paciência para com aquelas pessoas que chegam na minha casa, e eu já disse isso, e são pessoas tão inconvenientes que eu logo quero correr e colocar uma vassoura de ponta cabeça para aquela pessoa não voltar nunca mais? Diz Humberto de Campos, num livro formidável, chamado Cartas e Crônicas, o título da página, Treino para a Morte. Acostume-se com as pessoas chatas. Procure tratá-las bem, porque também tem muita gente que te acha muito chato. E que faz todo o exercício do mundo de paciência para conviver contigo. A paciência é a ciência da tolerância, é a ciência do respeito. É a ciência de olhar para o outro e saber que ele é a sua melhor expressão. É a ciência de olhar para o outro e entender que aquilo que vemos é o melhor que ele pode dar. Que nós não conseguimos modificar ninguém, nós podemos modificar a nós mesmos. Que a forma como a pessoa se apresenta é a forma como ela consegue concatenar os seus pensamentos e se apresentar diante do mundo. Eu trabalho no Banco do Brasil com um grupo de advogados. E sempre tem no nosso grupo profissional ou no nosso grupo familiar aquele que nós podemos chamar o espírito de porco. Conhecem o espírito de porco? Aquela pessoa que nós consideramos intragável. Aquela que não dá bom dia a ninguém, aquela que é sempre do contra, aquela que você veste aquela roupa mais bonita, se sente empoderada. Olha essa roupa aí, sei não, hein? Aquela roupa que você faz a dieta e a pessoa tá fofinha, hein? Que você sente aquela vontade que você não pode nem dizer do que é. Toda família tem um espírito de porco, todo ambiente de trabalho tem um espírito de porco. E cuidado,
Se nós ainda não identificamos quem é o espírito de porco, é que ele pode ser nós mesmos. Mas isso tem cura. E o Espiritismo nos ajuda com paciência a vencer a nós mesmos. No meu ambiente de trabalho, eu tenho uma pessoa que não gosta de cumprimentar, que é sempre do contra, tem aquela voz altiva, como se fosse melhor do que todo mundo. Eu acho que todo ambiente de trabalho tem uma pessoa assim. Um dia eu vi ele fazendo algo que eu mudei a minha percepção sobre ele. Nós temos uma planta no meio do escritório. A planta, tadinha, estava murchando, ninguém colocava água nela, afinal está todo mundo correndo. Ele tomou de um liquidificador velho que não batia mais nada, encheu de água, foi lá, aguou a planta. E eu fiquei olhando para aquilo. Sabe taioba, quando coloca na gordura, que vai murchando? Eu me senti a taioba na gordura, porque eu me considero melhor que ele. Eu me considero uma pessoa mais simpática, uma pessoa que não é tão petulante quanto ele, mas eu nunca molhei a planta. O gesto nobre dele me fez mudar a minha consideração para com a sua pessoa. Então eu me dei conta que ser paciente para com os outros é começar a ver os aspectos positivos daquela pessoa e não apenas os negativos. Porque para ver defeitos, nós temos olhos desse tamanho. Para ver qualidades, os nossos olhos são de japonês. Tudo miudinho, tudo esticadinho. Desenvolver a paciência, a tolerância e o respeito para com o outro é conseguir ver os aspectos positivos, é conseguir conviver e convergir nas coisas boas que aquela pessoa apresenta. Isso é ser paciente. Mas Joana termina a sua lição da paciência dizendo o seguinte: coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha do que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. E aqui preciso até de uma paradinha. Porque Joana nos diz que ser paciente é ser cristão. Jesus foi paciente e ninguém sofreu no mundo tão quanto ele sofreu. Ser paciente, então, é desenvolver as virtudes que o Cristo veio no mundo nos legar. Sabendo que mesmo ele, passando por todas as dificuldades, quando subiu no monte e foi colocado de braços abertos, ainda pediu a Deus que perdoasse aos seus filhos do Calvário, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E eu quero contar uma história de alguém que foi muito paciente nos dias da atualidade, para que sirva de referência para cada um de nós. Desejo me referir a Jerônimo Mendonça. Conhecem? Alguns devem conhecer, outros não. O gigante deitado. Jerônimo Mendonça nasceu em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, nas Minas Gerais. E tudo que vem das Minas Gerais costuma ser bom. Não só o café, não só o pão de queijo. E olha que a minha esposa nem está aqui mais. Porque nascida em Governador Valadares, quando eu falo das Minas Gerais, é para homenageá-la. Mas Jerônimo Mendonça teve uma vida de testemunho da paciência. Porque ele cresceu. Era mais ou menos da minha altura, um pouco maior. Forte fisicamente. Costumava se autodenominar Tarzan. Imaginem. Na época passava o filme do Tarzan, da Chita, aquele homem que gritava, que passava de cipó em cipó, e ele olhava no espelho, tal qual os jovens de hoje, medindo os bíceps, os músculos, se achava o tal. Mas, quando chega a adolescência, começa a advir-lhe uma dificuldade orgânica. As febres reumáticas começam a paralisar as articulações. E o que antes eram movimentos livres, movimentos que lhe permitiam ir e vir, fazer o que ele quisesse, atam-lhe primeiro a uma muleta.
depois a uma cadeira de rodas e por fim a uma cama. Ele começa a se entristecer, mas não perde o entusiasmo. Recebe esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, e começa a meditar sobre a lei de causa e efeito. Começa a meditar sobre o porquê das suas dificuldades. Resolve visitar uma casa espírita. E curioso, como as respostas chegam até nós sem que nós possamos pedi-las. Numa das primeiras palestras que ele estava presente, o médium, o palestrante, visivelmente mediunizado, o que não é costume ocorrer nos dias de hoje, mas na época de vez em quando ocorria, diz por intuição dos benfeitores: há alguém na plateia hoje que dizem os benfeitores espirituais que é um verdadeiro Tarzan e que agora vai entrar numa selva onde vai precisar singrar por um cipó diferente, o cipó do sofrimento. E para tanto lhe vai ser requerida uma virtude cristã, a virtude da paciência. Ninguém sabia de quem se estava falando, mas Jerônimo Mendonça entendeu que era com ele que a mensagem se dirigia. Daí em diante, ele fica paralítico, deita-se numa cama, entende a proposição de Deus na sua vida, mas não se deixa estremunhar. Começa a praticar a caridade, a participar das campanhas do quilo, a participar das tarefas assistenciais da sua casa e torna-se um palestrante espírita. A sua mãe, que era mãe de 10 filhos, ele era o 9º filho da família. Ela costumava dizer o seguinte: Jerônimo, meu filho, onde é que você vai? Eu tenho 10 filhos, você é o único paralítico. Da forma como se dizia na época, porque hoje não se diz a forma paralítico, hoje se diz um deficiente ou outras formas mais socialmente aceitas. Mamãe, eu vou pregar o Espiritismo, porque essa doutrina me salvou a vida e eu quero agora trazê-la aos corações humanos, porque pode ser o consolo a outras vidas. Meu filho, você é o único filho meu que não anda e que nunca está em casa. Os que andam estão sempre em casa. É curioso isso, né, meu filho? Não, mamãe. É porque eu fui tocado pelo amor de Jesus. Foram 35 anos de trabalho no bem. Onde ele chegava para fazer as palestras? Na maca. Hoje vocês estão me vendo de pé. Ele deitado ficava, só virava o rosto para as pessoas, porque nem se mover ele conseguia. E falava com as pessoas, e cantava canções, e decifrava poemas, e ao final era aplaudido de pé. E risonhamente ele dizia: olha como as pessoas gostam de mim. Eu saio levado pela multidão. Não é que ele saía levado pela multidão, é porque ele era levado no catre em que ele se encontrava. Gostava de imitar Divaldo Pereira Franco, e um dia, numa pregação sua, ele falava e todo mundo achava que era Divaldo Franco. Quando o verdadeiro Divaldo chegou, mas Jerônimo, não, eu estava apenas começando a palestra para você. Espirituoso como ninguém, uma vez foi a Congonhas, perto de São Paulo, para consultar-se com o doutor. Não se preocupe comigo. O suor escorre, mas é de emoção. Foi consultar-se com o doutor Fritz, porque, ora bolas, quem sabe o doutor Fritz poderia dar um alento para a sua dificuldade. Arigó recebe o doutor Fritz e, olhando para ele, diz assim: meu filho, a sua doença é dos 3 Cs. E vocês não vão esquecer quais são os 3 Cs. Cama, karma e calma. E ele entendeu que aquilo era uma proposta de recuperação. Muitas vezes, meus amigos, quando nós queremos superar as nossas dificuldades, aquilo é uma dificuldade que a proposta não é vencê-la, mas vencer a nós mesmos através delas.
Confiemos em Jesus, confiemos em Deus e na sua misericórdia. Porque quando eu quero vencer uma dificuldade, talvez a proposta para a minha vida também seja de cama, karma e calma. Não aquele karma, daquela coisa pesada, daquela coisa assertiva, mas da lei de causa e efeito que vem me trazer as formas para que eu possa me soerguer. Porque Jesus veio trazer vida e vida em abundância. E essa vida que Ele veio nos trazer não é cura de corpos que adoecem novamente, mas a cura do espírito imortal. Porque quando curamos o espírito imortal, nós angariamos a paz. Nós formataremos novos corpos em novas encarnações que não se adoecerão novamente. Pensem então nessa vida que viveu 35 anos algemado num corpo. E quando se libertou em 1989, 15 dias depois, ele chegou a Divaldo Pereira Franco e disse assim: Divaldo, eu te imitei a vida inteira e hoje eu quero ser a primeira pessoa que chega até ti para dizer: olha, eu estou andando. Os meus braços se mexem, os meus olhos enxergam, porque no curso da sua doença até cego ele ficou, glaucoma nos 2 olhos. E eu quero que você diga para as pessoas, quando você estiver fazendo as palestras, para que elas sejam pacientes, para que elas não se cansem de ter resignação, de ter coragem e de ter calma. Para que elas não percam jamais a confiança em Deus, porque Deus é misericordioso. Há tantos escritores que escrevem sobre o seu passado. Não importa o seu passado. Importa o que teremos daqui para frente. Importa como nos comportaremos doravante. O que é preciso é entender esse mecanismo da dor e, sobretudo, a desenvolver a paciência. Esta é uma manhã bonita. Há tantas pessoas aqui pensando nas suas dificuldades, pensando nas suas dores, e eu venho dizer aos seus corações: alegrem-se, tenham esperança, não percam o entusiasmo, lembrando de Maria Santíssima, dizendo a Chico Xavier, vamos repetir mais uma vez, agora é para acordar. Lembrando-se de Mother Mary, a Paul McCartney. O inglês vocês não querem falar, né? Larry B. Lembrando de Fritz, a Jerônimo Mendonça. Calma, karma, cama. Essa cama aí não precisa ser a cama física, pode ser o C de cadeira da casa espírita. Pode ser o C de compromisso com Jesus. Porque quando estamos na panela da sopa lá embaixo, estamos desenvolvendo o compromisso. Eu paro de pensar no meu problema, resolvendo o problema do outro. E a dificuldade vai passando. A paciência, então, é essa alavanca para dias melhores. Como o relógio não tem paciência comigo, já está me dizendo assim: Rafael, já está quase na hora. Posso contar só mais uma? Vocês deixam? Tá vendo? Eu gosto de lidar com os jovens e com as crianças porque eles são assim diretos. Vai. Porque se não fosse para ir, ela dizia assim: não aguento mais. Mas como você disse vai, eu ganhei até um ânimo e um sorriso. Vocês acham que falar aqui da frente é fácil? Isso é uma grande tarefa de interação. Porque às vezes a gente pode estudar, meditar sobre o livro, mas se a gente não consegue interagir, se a gente não consegue que a mensagem circule entre vocês, nós não estamos conseguindo cumprir o propósito. Nada obstante, a nossa boa vontade seja melhor. Um dia um homem carregava uma cruz pesada. Era uma cruz enorme, uma cruz que eu imagino que todos nós tenhamos parecida. O anjo de guarda aproximou-se. Talvez Maria Santíssima, talvez Mother Mary, talvez Dr. Fritz,
Talvez o anjo da guarda de cada um de vocês, que vocês não sabem o nome, mas que ele se encontra aos vossos lados. E o homem que carregava a cruz pesada disse assim: eu não aguento mais, está muito pesada. Eu vou sossobrar, eu vou sucumbir, eu vou cair. Não dá para cortar um pedacinho, não. Se cortar um pedacinho, eu vou levantar e vou seguir em frente. Meu filho, você tem livre-arbítrio. Você pode escolher as coisas da sua vida e da forma como melhor lhe aprouver. Eu não te oriento a cortar. Porque os nossos benfeitores espirituais não decidem por nós. Eles apenas nos orientam. Eu não suporto. Cortou. Andou mais um pouquinho. Voltaram as reclamações. A cruz continua muito pesada. Deixa eu cortar mais um trechinho. E olhou para o lado. Olha só a cruz do vizinho. Está menorzinha. Se eu tiver uma cruz igual a do vizinho, eu vou conseguir seguir um pouco mais à frente. Porque nós, quando olhamos para a cruz do vizinho, para o canteiro do vizinho, ele é sempre mais verde. É ou não é? Lá se vai mais um pedacinho. E continuando a andar, parece que a cruz pesou um pouco mais. E ele: socorro, misericórdia, valhei-me Deus que estás no céu. Eu não aguento mais essa cruz. E aparece o anjo de guarda. O que se passa? É a cruz. Está insuportável. Se eu não cortar mais um pedaço, eu vou desencarnar aqui agora. Porque nós temos esse ímpeto de ser assim, dramáticos. Gabriele diz muito assim: Rafael, você hoje está dramático, fazendo tempestade num copo d'água. E o benfeitor: olha, meu filho, se você quiser, você pode cortar. E cortou. Chegou ao final da caminhada, deparou-se com um grande precipício. Do outro lado, o benfeitor: cheguei, benfeitor, eu te vejo. Eu vejo um lugar de paz, de tranquilidade, é onde eu quero estar. Mas tem aqui um precipício. Como é que eu faço? Meu filho, a sua cruz é uma ponte. Pegue a sua cruz e coloque-a sobre o precipício, que você vai passar por cima dela. E ele colocou. Caiu a cruz porque faltava pedaço. Danou a chorar, mas, faltam pedaços. Foram os pedaços que você cortou. Por 3 vezes você cortou pedaços sem se dar conta que nenhum de nós carregamos o peso maior do que as nossas possibilidades. Você cortou pedaços sem se dar conta de que a misericórdia de Deus estava ao seu lado durante todos os momentos. Você cortou pedaços sem exercitar a paciência, que é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E agora, você há de voltar e começar tudo de novo. E a cruz, nós vamos providenciar outra. Mas ela não vai estar cortada, ela vai estar do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho eu não consigo. Consegue sim. Tem paciência, amigo. Tudo vai melhorar. Tem paciência, amigo. A alegria vai voltar. Não se desespere e não perca a coragem. Porque no mundo nós estamos de passagem. E quando chegar nesse precipício, a sua cruz vai te trazer até aqui. Vai te trazer até mim. Vai te ligar a Jesus. Sede pacientes, porque Cristo foi paciente. Sede pacientes, porque a paciência é um ato de caridade. Sede pacientes, transformando vossas dores em asas libertadoras ao encontro de Jesus. Vamos à nossa oração. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a desculpar sem condições, a semear o bem sem pensar nos resultados, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir,
a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito. E auxilia-nos sobremodo a compreender que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja.